Fala aí, como é que você tá? Você já tá preparado para desfrutar aí desses dias junto com a sua família? Isso é muito importante, né? Veja só, eu venho falando para você, né, agora que a gente tem aprofundado um pouco essas noções da voz, mensagem e propósito, nós temos falado muito sobre a voz, né? E falamos um pouquinho sobre a maneira de compreender a realidade, né? E, sabe, nisso tudo existe as suas crenças também, né? As suas opiniões e aquele sistema de crenças, né? Que é uma interpretação das coisas mesmo. Uma forma de você responder ou reagir àquilo que acontece, né? E isso é algo interessante de se compreender também, sobre diferentes pontos de vista, se possível, né? Mas a perspectiva que eu quero te oferecer é de pensar nisso da seguinte maneira. Veja, você, você é construído socialmente, né? Você sabe que, para começo, né, você nasce em um tempo e você, de certa maneira, vai ter reflexos dentro, né, do seu coração, dentro da sua alma, que são reflexos do tempo que você vive. E normalmente as épocas elas têm um, uma tonalidade, né? Elas têm um aroma de reação. Reação à última coisa que não deu certo, em suma, né? E então a gente vive em uma época em que universalmente a verdade busca ser desconstruída pelos pensadores, né? Então você vive em um tempo em que tudo é bastante relativizado e ter uma opinião forte ou ter uma convicção profunda é algo que muitas vezes até faz com que você meio que se sinta culpado, né? Errado, não deveria estar pensando dessa maneira, olha que extremo e tal. Porque é o clima desse tempo, né? Avançando, você tem um recorte de que você nasceu em um determinado lugar também. E esse lugar tem uma determinada cultura. Essa cultura, na sua maior parte do tempo, tem a ver também com o espaço em que se é ocupado, né? É por isso que aquela colônia de imigrantes mais tradicional, mais apegada ao lugar de origem, ela ainda assim destoa culturalmente, porque ela vive em uma nova localidade, né? Aqui onde a gente mora, a gente viu muito isso acontecer historicamente, que nós recebemos muitos imigrantes de países eslavos, né? Em que o consumo de álcool não fazia o mesmo efeito, né? Porque vieram de países muito frios. E aí esses padrões em um clima tropical como o nosso gerou problemas de alcoolismo. E pode ser uma coisa até meio besta assim esse exemplo, mas ele é um bom exemplo de como funciona essa adaptação com o local. Então você tem coisas que são construídas a partir do tempo que você vive, o lugar que você vive, né, a opinião das pessoas, muitas vezes a experiência meio coletiva daquele lugar, né, vai gerar ideias a respeito de futuro, a respeito de poupar, a respeito de grandes empreendimentos, né? Você vai ter lugares em que, por exemplo, mudar de cidade é uma coisa super incentivada, né? Não, você tem que crescer, você tem que, pô, ir para outro lugar mesmo, né? Já tem lugares que vão desaconselhar gravemente isso. São só algumas pinceladas, né, muito rasas disso, mas para que você vá compreendendo que antes de chegar naquele núcleo seu, né, você tem uma série de construções aí que vão se juntando. E uma que é muito importante na nossa vida é a construção de estereótipos. O estereótipo, ele, por mais que na maior parte das vezes a gente use como uma conotação negativa, você precisa entender que o estereótipo é necessário. Você não suportaria uma vida em que você tivesse que conhecer todas as pessoas aprofundadamente. Então, você não tem energia para isso, você não tem tempo para isso, né?
Então o seu cérebro ele encurta o caminho para você e à medida que você vai tendo as primeiras impressões de alguém, você contrapõe isso a todos aqueles filtros lá do tempo que você vive, passando pelo lugar que você mora, né, ao reflexo das gerações, da sua família, as experiências que você já teve, né, essa própria reação aí baseada nas experiências que você já teve, ela também foi afetada pelos valores que você foi ensinado. Então sempre você vai dando um passo atrás e você vê que são construções que vieram ao longo do tempo e que chegaram até você, né? Então é por isso que é tão importante o processo de significar, né? Porque isso é que permite com que você encontre aquilo que é peculiar seu mesmo, né? Qual sentido eu dei para esses fatos, né? E conversando com uma pessoa essa semana, foi muito interessante, né? Porque eu fiz a seguinte pergunta: na sua opinião, num processo de terapia, por exemplo, a pessoa ela precisa ser instrumentalizada para que ela consiga ter palavras, né, dar nome à sua subjetividade, começar a organizar isso, ou é direto, né, um auxílio do terapeuta num processo de ressignificar as coisas. E aí essa pessoa me disse uma coisa muito interessante, assim, e que me marcou, acredito que vai me marcar, assim, para a posteridade. Ela falou assim, olha, a pessoa precisa ressignificar, mas para ressignificar ela precisa compreender que as memórias têm um significado. E isso é muito, muito, muito interessante de se pensar, porque ao tempo todo a gente está falando, bom, se algo foi traumático ou se algo foi simplesmente incerto e você é, vive determinada angústia porque isso não foi bem elaborado, né, na sua mente, então você precisa ressignificar. Mas olha como é importante pensar nesse passo atrás. Não só aquilo que é fruto do meu passado e eu estou trabalhando hoje precisa ser ressignificado, mas mesmo aquilo que eu vivo no agora, eu preciso compreender que é dotado de significado e que esse significado ele aponta para aquilo que eu estou vivendo, para a existência que eu estou conduzindo. E o estereótipo é uma maneira da gente simplificar todas essas coisas, né? Em vez de fazer um processo demorado de reflexão, eu salto para algo que já vem meio pronto para mim. Então eu bato o olho e brinco que, né, que bateu ou não bateu o santo. É, eu falo isso com relação às pessoas, né? Mas você passa por isso com as experiências, com as opiniões, e, e esse é um encurtador de caminho importante, né? Agora, não pode ser também ao ponto onde isso esteja o tempo todo no automático, né? Então, eu tenho uma bronca muito séria com medicamento, né? E eu tenho uma bronca muito séria com a cultura que nós temos, né, no nosso país, em outros lugares, da automedicação. Não acho também que para cada dorzinha de cabeça você precisa estar no consultório de um médico, mas eu acredito também que a gente vive numa cultura que exagera, né? E para qualquer coisinha tá tomando medicamento. E uma das coisas que me faz implicar com isso é porque se eventualmente, né, na sua velhice, né, se cuidou, fez tudo certo, e lá você está precisando que artifícios químicos, né, que medicamentos realmente operem em você, é bom que eles encontrem um sistema bem limpo e que vai reagir rápido, né? Porque aí é quando você está precisando mesmo. É quando seu corpo já não tem aquele vigor da juventude para produzir todas essas coisas, né? Uma breve divagação, mas a comparação é para que você compreenda que o estereótipo ele funciona mais ou menos dessa forma. Ele não pode ser uma medicação que você abusa durante toda a sua vida e para tudo você recorre a ele, porque isso te torna raso, né? E dá para viver assim, dá para simplesmente reagir com aquilo que já está pronto dentro da gente, mas é importante ter consciência que essa nossa resposta existe porque quando for algo mais sério, você pode se refrear de saltar para essas conclusões e, e analisar, né, e ir desconstruindo aquilo para que você
tem uma visão mais tridimensional daquilo que acontece, né? E isso vai estar relacionado a pessoas que você conhece, vai estar relacionado a eventos emocionais que talvez te tragam abalo, e até mesmo períodos da vida que às vezes você vai se sentir um pouco deslocado, vai talvez até meio se sentir uma das piores sensações, na verdade, né, que é se sentir sem muito ter para onde ir, sentir que você está preso, que você não tem muita escolha. Essas são aquelas que costumam mais trazer angústia pra gente, né? E, e muitas vezes a gente trava nisso porque entrou num ritmo em que simplesmente reage a tudo de forma instantânea, né? A gente meio que anestesia a nossa maquininha de refletir. E refletir e pensar não é a mesma coisa. O pensamento excessivo ele só se acumula em ansiedade, em alguns tipos de paranoia, ele se torna alguns tipos de obsessão, mas a reflexão é aquele pensamento analítico que julga aquilo que está vendo, né, que contrapõe e que busca, né, uma objetividade. Então, opa, se eu não fosse eu e estivesse olhando para essa situação, o que é que eu pensaria? Isso é um exercício que é muito útil, né, nos momentos que a gente precisa tomar decisões que são mais difíceis. E eu queria encerrar contando uma história que eu ouvi outro dia, eu não sei se ela é verídica ou não, mas como dizem os italianos, se non è vero, è ben trovato, né? Se não é verdade, faz bastante sentido. Então, conta-se que no Louvre tem um quadro que mostra uma partida de xadrez, né? E no meio tem um anjo, de um lado tem o diabo e no outro tem um rapaz. E o nome dessa obra é Checkmate, porque naquele momento o diabo está vencendo a partida, né? E aí conta-se que tem um grupo de pessoas famosas passeando, né, fazendo a tour pelo museu, e o guia fala, então essa obra ela retrata alguém que perdeu a batalha para o diabo. E aqui, independente da sua crença religiosa, você pode interpretar esse diabo, né, como as suas batalhas, né, os seus demônios, os seus, enfim, os males do mundo, né? E aí diz que dentro desse grupo havia um renomado campeão mundial de xadrez que travou, enquanto os outros seguiram aí, ele ficou parado olhando para aquilo, né? Depois eu acho aqui a imagem para mandar para você também. E aí quando voltaram para questionar ele se estava tudo bem, ele falou: "Não, tá tudo bem, mas eu não consigo parar de olhar para esse quadro". Falei: "Por quê?". Ele falou: "Olha, porque ou esse nome precisa mudar ou essa pintura precisa mudar. Porque o nome diz, né, o checkmate, mas o rei ainda tem um movimento, né? Eu sou um renomado campeão de xadrez e eu estou te dizendo, o rei ainda tem um movimento. Então, se ele ainda tem um movimento, ainda não é fim de jogo, ainda não é checkmate". E é uma ilustração muito interessante, assim, para justamente esses momentos em que a gente trava, né? E às vezes, se você não sabe mais o que fazer, talvez o seu movimento que resta ainda para o rei é de começar a desempacotar essas coisas, né? Pensar o que você está simplesmente reagindo no automático, porque a gente vai raciocinar e a gente faz assim, não, então esse aqui, ponto A, verdade, ponto B, verdade, agora eu vou pensar aqui, e às vezes nesse ponto A, nesse ponto B, quando você está raciocinando para tomar essa decisão, você nem mexeu mais nele no seu planejamento, porque para você aquilo é uma verdade líquida e certa, mas talvez seja o momento de você olhar e se perguntar, será que é um fato consumado mesmo? Ou será que isso é uma opinião que foi escrita em mim e tem essa aparência, esse ar de verdade, porque jamais foi questionado, né? Essas coisas, elas são muito importantes para a gente compreender a maneira que nós enxergamos as coisas, que isso tem profunda relação com a nossa voz. A nossa voz é a maneira como nós vamos nos posicionar diante do mundo e das pessoas, carregando a nossa mensagem e caminhando para o nosso propósito. Mas todas essas construções fazem parte de despertar uma consciência existencial para aquilo que eu realmente acredito, para descobrir quem eu realmente sou e a partir dessa identidade caminhar para uma vida de significado. Tá certo? Tamo junto. Até depois do fim.